Porque enquanto eu falo, a Raquel vai admitindo as pessoas. Pronto, estou gravando já a aula para vocês, tá? Acho que a gente já pode tirar a máscara, né? Ah, agora dá para ver meu sorriso. Agora sim! Bem melhor. Então tá bom. Raquel, vou precisar... Isso. Então vamos lá. A cabeça geralmente é uma coisa muito mística, né? As pessoas morrem de medo de... Ai, a cabeça é muito difícil. Isso foi o feedback que vocês deram pra gente e é real para mim também, tá? O que acontece? A cabeça é uma parte do corpo. Quando a gente pensa em dançar, a gente pensa que a gente tem que dançar o corpo inteiro. Isso a gente está falando ao longo do nosso curso todo, certo? Então, geralmente, quando eu falo assim, vamos dançar a base do bolero, é um exemplo. A pessoa já pensa no pé que vai à frente, no pé que vai atrás e esquece de toda a estrutura corporal. E a cabeça a gente usa muito, apesar de vocês não repararem, tá? Então, o que acontece? Ela é uma extensão do corpo. Não existe, por exemplo, é a cabeça do Zuki. É o braço do bolero. É aquele quadril da salsa. Não existe isso, tá? O quadril é do corpo. Mas não pode jogar, já que você na aula. É quando você acabar de a aula, eu volto antes do jogo. Certo? Então é isso. Como a gente tem as partes do corpo, a gente vai começar a ter consciência disso. Minha cabeça. Quando a gente fala de cabeça, o que liga a cabeça ao nosso corpo? O pescoço, certo? Então, para a gente não ter nenhuma contusão, ou para a gente fazer uma coisa mais consciente, a gente precisa entender como funciona essa articulação do pescoço. Porque agora o desafio vai ser separar o pescoço do ombro, certo? Então, quando a gente pensa em cabeça, por exemplo, vou dar só um exemplo e a gente já vai fazer um aquecimentozinho para vocês entenderem melhor, tá? Quando eu ponho a minha cabeça para o lado esquerdo, ponho a cabeça para o lado esquerdo, deita ela. Qual é a tendência que a gente quer? Encostar a cabeça no ombro. E aí o que a gente faz? Né? Isso está causando uma tensão no nosso pescoço desnecessária que para a dança é muito prejudicial. Não estou nem falando de estética, estou falando de prejudicial mesmo à saúde. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente faz isso, a gente não para aqui, a gente tem que dar continuidade. E aí, se você encolhe, quando você vai dar continuidade, você travou a sua musculatura. E aí você pode arrumar um torcicolo, uma contusão mais séria na cervical. Então, por isso que as pessoas têm essa dificuldade na cabeça, por causa de separar o pescoço do ombro, ok? Então, nós vamos começar o primeiro exercício de aquecimento, beleza? Então, vamos lá. Sem música mesmo. Eu vou pensar em soltar o meu ombro. Daí eu vou precisar da Raquel segurando aqui o meu microfone, tá? Fica atrás de mim, Raquel, por favor. Isso. Ótimo. Então, vamos lá. Pode se preparar aí. Então, vamos lá. Abre o braço. Deixa a cabeça virada para frente, tá? E agora, com o braço aberto, eu vou subir o meu ombro direito. Sobe o ombro esquerdo. Sobe o ombro direito. Sobe o ombro esquerdo. Então, aqui eu estou trabalhando só o meu ombro, certo? Ó. Vocês conseguem sentir? Tem que dar uma leve... Não é uma dorzinha, né? Tem que dar uma leve contração nessa partezinha aqui da musculatura que geralmente a gente pega para fazer massagem, sabe? Então, você tem que sentir essa contração. Faz os dois juntos. Certo? Ótimo. Agora relaxa. Dá uma soltadinha. Boa. Então, vamos lá. Eu vou brincar de ficar olhando de um lado para o outro. Então, eu olho para o lado e volto. Olho para o outro e volto. Para um lado e volto. Para o outro. Obrigada. E volto. Para um lado. Cansa o braço, né, gente? Aí a gente adapta. Ela está segurando o microfone de cada lado, é ótimo. Então, aí eu vou fazer isso agora deitando a minha cabeça de um lado para o outro. Deitou,
voltou. Relaxem o ombro. Deitou, voltou. Deitou, voltou. Deitou, voltou. Façam isso com a intenção de relaxar, tá? Porque se você pensar no movimento, você vai tensionar o seu ombro, tá? Agora eu vou fazer não. Não, precisa admitir lá, ó. E não. E não. E não. E não. Vamos fazer isso contínuo? Não, 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 não e não. Trabalhei esse plano aqui. Agora vamos fazer o sim. Sim. E sim. E contínuo. Sim, e sim, e sim, e sim. Vamos fazer isso redondo agora. Redondo, só para aquecer, tá? Depois a gente vai passar parte por parte dos exercícios. Cuidado para vocês não quererem estralar, tá? Não é para estralar, não, é para relaxar. Certo? Ótimo. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um aquecimento do pescoço, só que nós vamos usar a nossa cabeça para aquecer o pescoço. Eu vou virar de lado para vocês poderem me ver, tá? Ponham a mão na testa e eu vou fazer força do meu pescoço para ir para frente, ó. Eu faço a força para ir para frente. Só que a minha mão vai fazer força ao contrário, né? Então eu vou fazer um contrapeso. Eu estou empurrando a minha cabeça para trás e forçando a minha cabeça para frente, certo? Façam essa força. Relaxa um pouquinho, de novo. Façam a força ao contrário. Empurra a cabeça e a cabeça empurra a mão. E volta. Vamos fazer também aqui atrás, ó, mesma coisa. Eu vou empurrar a minha cabeça para frente e eu vou jogar minha cabeça para trás. Façam a força ao contrário, vai lá. Força no pescoço, tá, gente? Isso. Se quiser colocar as duas mãos, vocês podem colocar, tá? É que eu tô segurando o microfone. Para não ficar com o braço doendo e o outro não. Força para trás. Certo? Mesma coisa nós vamos fazer aqui. Agora a gente pode fazer isso deitando também, né? Ó. Deito só na mão aqui, só o suficiente, tá? Não é para deitar no ombro. E eu empurro e faço a força ao contrário. Um pouquinho mais. Agora a outra mão. Esse tipo de aquecimento, parece que a gente não está fazendo nada, mas com certeza vocês vão sentir uma diferença na musculatura do pescoço de vocês. Isso vai fazer toda a diferença no dia a dia. Não é tipo assim, para hoje, eu preciso para hoje que fique fortalecido. Não, vai ter que fazer mais vezes, principalmente quem usa bastante, né? Por exemplo, quem dança bastante Zuki tem muitos movimentos de cabeça. Outras modalidades também, mas o Zuki tem muitos movimentos. Então, o ideal é fortalecer diariamente. Igual aqueles exercícios do pé que a gente passou de fortalecer os pés, tem que fazer diariamente para você fortalecer o seu metatarso. E assim vai, tá? Não é o efeito imediato que vai dar agora. Isso. Na verdade, esse é um exercício que ele é muito utilizado, inclusive, no Pilates, tá? Porque nós não temos o costume de pensar na musculatura do pescoço, né? A gente fortalece, faz lá musculação ou alguma outra atividade física, a gente fortalece vários músculos pelo nosso corpo. Mas o músculo do pescoço, a gente utiliza muito e a gente fortalece zero, tá? Então, é para isso que serve, na verdade, esse exercício. Além de um aquecimento para ativar, ele também serve para fortalecer, tá bom? Isso, ele vai deixar o pescoço mais firme, a gente vai ter mais consciência do nosso movimento, porque geralmente a gente esquece desse músculo, né? A gente só lembra quando dói, né? Então, é bacana a gente estar fortalecendo aí. Tudo bem até aí? Faça um joinha na tela para mim, certo? Então, vamos lá.
Esse foi um aquecimento da cabeça e pescoço. Beleza? Ótimo. Ai, que bonitinha. A Ivani tá toda tecnológica hoje. Hoje ela apareceu na câmera, tá fazendo ali o joinha. A Karina pôs um joinha também. Que legal. Então, vamos lá. Agora eu vou partir para o primeiro exercício. O primeiro exercício, vocês vão... Então, prestem atenção no comando que eu vou dar para vocês, porque eu vou pedir para vocês sentirem a diferença. Então, eu quero que vocês percebam bem. Tudo bem? Meninas, se vocês quiserem fazer sentadas, tá? Vocês podem fazer sentadas. É porque hoje é só cabeça mesmo, tá? Isso, tá bom? Fiquem à vontade. Quem quiser fazer de pé também pode. Pode tudo. Deitada não dá, porque Só a gente deitada, né? movimenta. Isso. Então, vamos lá. Pensando no aquecimento que a gente fez, só que agora vamos fazer isso com consciência e pensar como que a gente faz esse movimento. Eu vou olhar para o lado. Eu olhei para o lado. Quando vocês olham para o lado, vamos pensar no rosto de vocês, no rosto, tá? Quando vocês olham para o lado, escrevam para mim aí no chat, qual é a parte do rosto que vocês pensam para olhar para o lado? O que vocês usam? Os olhos? A boca? O queixo? A testa? O nariz? Então, escrevam para mim aí, qual é a parte do rosto que vocês acham importante na hora que eu falar assim, ó, olha para o lado. O que comanda esse olhar para o lado? Pensa aí. O pescoço? Os olhos, A face. Então, Que os mais? olhos é a primeira coisa que a gente pensa, porque eu vou Pescoço, olhar para o lado, né? não tenho como olhar sem o olho, né, Isso. gente? Vai. A face é muito generalizado. O olho. O pescoço é o que dá Pescoço. movimento para isso. É a articulação. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Esquecendo os olhos, porque eu vou olhar com meus olhos, só que é tão óbvio que a gente acaba não exercitando a consciência, então nós não vamos utilizar os olhos como ponto principal, referência de virar, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos usar a orelha como referência. Então, eu vou pensar na minha orelha direita e vou olhar lá para a minha orelha direita. Eu vou pensar na minha orelha, tá? Minha orelha que vai fazer eu virar para o meu lado direito. Vamos lá. Podem fazer, meninas. Mas pensa na orelha, ó. Vou olhar para o lado, orelha. Pro outro lado. Para o outro lado. Estou pensando na minha orelha. Certo? Tudo bem? É uma indicação, uma imagem. Eu penso na orelha e viro para o lado. Certo? Tudo bem? Tudo bem com vocês aí? A outra está até deitada ali, a Angélica. O importante é estar junto. Isso. Então, eu penso na minha orelha direita para virar para o lado direito. Eu penso na minha orelha esquerda para virar para o meu lado esquerdo, certo? Então, agora que vocês já pensaram na orelha, vamos mudar a parte da face que a gente vai usar para olhar para o lado. O nariz. Eu vou olhar para o meu lado direito pensando no meu nariz. Olhe para o lado esquerdo pensando no nariz. Para o direito e para o esquerdo. Nós fizemos só uma olhada. Vocês conseguem traduzir para mim qual é a diferença entre pensar na orelha ou pensar no nariz? Escrevam aí se vocês viram alguma diferença ou se vocês não sentiram nenhuma diferença. Tudo bem, Angélica, está desculpada. Está desculpada. Tem diferença olhar com a orelha e olhar com o nariz? Parece louca, né? Olhar com a orelha. Se alguém escuta isso, não vai entender nada. A Karina falou que a orelha é mais fácil. A Ivani não sentiu diferença. Legal. Pode ir falando. Então, o que acontece? Na verdade, o pescoço gira, mas olhando com a orelha. Perfeito. Muito bem, Perfeito, Mari. Mari, é isso. A minha orelha já está na lateral. O meu nariz está no centro da minha face. Se eu olho com a minha orelha, o meu movimento vai mais. Eu olho mais. Eu vou mais. Que nem a Mari falou. Só que a gente tem um problema. Por quê? Eu passo do ponto.
né? Se eu for fazer, por exemplo, uma olhada, eu tô fazendo um passo de bolero, aí eu quero fazer uma olhada. Pá. Essa olhada, se eu pensar na minha orelha, o que vai acontecer? Vai fazer isso aqui, ó. Ele meio que faz um ricochete. Ele passa do ponto, ó. Vocês perceberam? Minha orelha vai com muita força e ela volta. Se eu penso no meu nariz, ele me dá um centro. Esse centro vai me ajudar a controlar. Então, eu olho com o meu nariz, ele vai parar no meio, eu vou menos, a minha cabeça vai menos, mas eu controlo melhor. Então, vamos fazer essa virada, só para a gente finalizar esse exercício, vamos fazer essa virada com energia. Tipo aquele olhar, bum, sabe? Então, vamos pensar na orelha primeiro. Fazer o bum na orelha, vamos lá. Pá. Pensa na orelha. Pá. Só que aí, meninas, ó, eu preciso que vocês pensem num movimento de impacto, tá? Isso aqui, ó, não é movimento de impacto. Entendeu? É aquele movimento de... Assim, alguém te chamou e você virou correndo. Pá. Certo? Isso. Tá? Então, pensei na orelha. Agora pensa isso no nariz. Você vai olhar pensando no nariz. Pá. E pá. Sentiram a diferença? A gente tende a controlar mais quando é com o nariz e a passar mais quando é com a orelha. Beleza? Alguma dúvida, alguma coisa para vocês pensarem? Aí tem mais gente entrando aqui, ó. Certo? Então pensem nisso, tá? Toda vez que a gente for pensar em fazer um movimento, a gente vai... Vocês querem ver uma coisa que eu até escrevi aqui? Do nariz, tipo, vamos pensar no crush, na paquerinha, né? Crush é uma coisa nova aí. Na paquerinha. Eu não vou olhar pela orelha. Meu crush está ali. Eu não vou fazer assim, né? A gente fala, disfarça o olhar, né? Eu vou falar assim pra Karen. Karen, olha o Jimmy ali, ó. Ele tá vindo, hein? Aí eu não vou fazer e assim, ele tá né? olhando pra você. Não, aí eu faço assim, ó. Eu penso no meu nariz, ó. Porque eu tenho que controlar a minha olhada. Entendeu? Então eu vou assim, ó, olho de rabo de olho, mas meu nariz virou só um pouquinho porque eu controlei. Deu para entender a referência? Certo? Tudo bem? Então tá. Então, a gente pode passar um pouquinho já pode passar para o exercício 2. Lembrando, meninas, que a gente hoje não vai, quem entrou depois não vai conseguir colocar música. A gente vai passar todos os exercícios, mas depois eu vou fazer um videozinho de exercício por exercício para mandar para vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Nós pensamos em olhar para os lados, né? Agora nós vamos pensar em outras possibilidades com a cabeça, tá? Nós estamos, só lembrando que nós estamos estudando possibilidades com os nossos corpos. Então, vamos pensar agora em deitar o nosso pescoço. Eu quero que vocês só coloquem o pescoço para o lado, deita o pescoço para o lado. Deita. Isso. Agora sobe e deita o pescoço para o outro lado. Legal. O que acontece? Quando a gente simplesmente deita o pescoço, acontece isso daqui, ó. Eu deitei o pescoço, parece que eu tô meio chateada. Tá vendo? Por quê? Porque eu não ativei o meu músculo do pescoço, né? Então parece que eu tô assim, ó, triste, né? Então vamos lá, dicas, tá? Eu penso em ativar o músculo do pescoço, só olhem, daqui a pouco a gente vai fazer junto o exercício. Eu ativei, aí eu coloco para o lado. O meu olhar, tá? Ele não cai, porque se eu olhar para baixo, automaticamente minha cabeça cai. E nem na diagonal, o meu olhar ele é reto. Então, ó, ativei e deitei. Vocês viram? Vocês olhando, vocês viram a diferença do que eu fazer isso aqui e do que eu fazer isso aqui? Tem diferença. Então, o exercício vai ser assim, ó. Vamos juntas. Vamos respirar ativando. Levei o pescoço para o lado, olhando reto. Isso. Voltei. Respirei. Ativei.
caiu o pescocinho, olhando para frente, tá? Olhou em diagonal, já cai, já tá chateada. Voltei, mais uma vez, respirativa, deitou, voltou, respirativa, deitou e voltou. Vocês sentiram diferença disso aqui e de ativar e deitar? Escreve para mim aí, por favor. Sim, sentiu a diferença, sim, legal. A gente só precisa tomar um cuidado, tá? Por quê? Tem o corpo de algumas meninas é mais rígido e o corpo de algumas meninas já é mais malemolente, né? Então, a gente tem que achar um meio termo aí, tá? Vamos fazer assim agora, ó. Eu respirei, ativei, deitei o pescoço. Aí é que a gente vai achar o meio termo, ó. Eu vou dar uma balançadinha nele, ó. Dá uma balançadinha. Dá uma balançadinha. É o pescoço, gente, a balançadinha. Voltei, ativei, deitei, balancei. Vocês viram que a minha cabeça, ela não... Eu não faço isso aqui, ó. Eu não faço isso aqui, ó. Porque eu tenho um controle de enrijecer e de amolecer o músculo do pescoço. Aí eu consigo controlar melhor o meu movimento, tá? Quando eu preciso fazer isso aqui, ó. É que quando a gente pensa em relaxar, a gente larga, né? Então a gente acaba virando um João bobo. E às vezes a gente precisa fazer um movimento relaxado, contínuo, mas controlado. Então essa é a ideia, vocês aprenderem a controlar sem travar o movimento, certo? Tudo bem até aí? Tranquilo? Legal. Vamos lá. Próxima possibilidade, tá? Eu vou pensar nos meus opostos. Então, vamos pensar que nós temos duas linhas. A linha do ombro e a linha do nariz. Então, primeiro exercício, tá? Eu vou pensar em virar o ombro e depois eu levo o nariz. Eu volto o ombro e depois eu volto o nariz. Vamos fazer juntas. Prepara. Foi. Levei o ombro. Só o ombro, tá? É isso que acontece. A gente tem costume de fazer isso daqui, ó. Tum. Vai o bloquinho. Não. Eu preciso separar. Lembra? Bom, então, a gente lá. já fez o tronco com o quadril. Agora a gente está separando a parte de cima do tronco, que são os ombros da cabeça. Isso. Então, ó, eu levo só o ombro. Aí agora a cabeça vai. Eu volto só o ombro. Aí agora a cabeça volta. Então, pensem no ombro e no nariz. Lembra do nariz que a gente falou? Deixa o nariz lá e vai com o ombro primeiro. Isso, pro outro lado. Levo o ombro, levo a cabeça. Volto o ombro, volto a cabeça. Para um lado, ombro e cabeça. Volto o ombro, volto a cabeça. Para o outro, levo o ombro, levo a cabeça, volto o ombro, volto a cabeça. Tem que segurar e pensar, né? É isso mesmo. Agora a gente vai fazer o contrário, tá? Primeiro vai a cabeça e depois vai o ombro. Volta a cabeça, volta o ombro. Para o outro lado, vai a cabeça, vai o ombro. Volta a cabeça, volta o ombro. Conseguiram perceber que dá pra gente separar? Porque muitas vezes, dançando, né? Quer dar algum exemplo? Eu até posso dar exemplo, mas na verdade eu queria completar na seguinte. O que acontece? Isso é o que vai ajudar a gente a se equilibrar. Nortear. Isso vai nortear o nosso movimento, principalmente nos giros. Quando eu falo de marcação de cabeça, por exemplo, né? Aula de giro, vamos marcar a cabeça. Aí a pessoa não sabe nem por onde começar. Se você sabe fazer isso que a gente está fazendo agora, a marcação de cabeça vai ser metade do caminho andado. Certo? Isso faz parte do nosso equilíbrio. Então, por exemplo, eu vou girar para vocês. Vou girar. Eu girei em bloco.
Se eu giro pensando, olhando para vocês, ó, meu ombro foi primeiro, agora o meu nariz vai primeiro e o meu ombro vai depois. Então, se você começa a pensar em separar, marcar a cabeça, o movimento vai sair mais equilibrado. E muitas vezes, em vários ritmos, gente, no samba, no bolero, no zouk, em todos, a gente precisa fazer uma torção. Né? A gente não faz torção de quadril? Às vezes a gente faz torção de tronco, né? A gente não segue o cavalheiro. E eu não posso olhar, fazer isso daqui, ó. Meu tronco tá para meu ombro tá para um lado e minha cabeça para o outro. Eu posso fazer isso daqui? Posso. Entendeu? Só que o que acontece? Na maioria das vezes a gente não pensa. Quando a gente vira, a gente já vira tudo. Por exemplo, uma vez. pose de bolero. Pose de bolero. Agora eu quero fazer uma pose de bolero. Tô aqui, mas ó. Joguei minha cabeça assim, ó. Isso. Pro lado, né? E aí ela ainda ativou e olhou, porque senão fica meio caidinho. Então a gente já, você vê, no mesmo movimento, a gente já usou essas duas técnicas, esses dois exemplos, tá bom? Tudo bem até aí? Ok, legal. Agora a gente vai pensar, tá? Diferente um pouquinho. Vamos pensar em olhar para baixo, pôr a cabeça para baixo e olhar para cima. Isso. Agora é o contrário. A gente vai colocar a cabeça para cima e olhar para baixo. O que vocês sentem quando a gente faz esse oposto? Escreve para mim. O que vocês sentem quando você faz esse oposto? Ó, eu tento pôr a cabeça para baixo e olhar para cima. Ou eu tento pôr a cabeça para cima e olhar para baixo. Podem fazer e aí escrevam o que vocês acharam. Fala assim, Raquel, acho que você é louca. Pode escrever também, não tem problema. Melhor cabeça para cima. Tá, e só as outras meninas não sabem o que dizer, né? Então vamos lá. O que a gente quer dizer com esse exercício? Por exemplo, quando eu preciso olhar para baixo, pôr a minha cabeça para baixo, eu preciso olhar para baixo, porque a minha cabeça vai mais. Se eu preciso fazer esse movimento aqui e eu tô querendo olhar para cima, ela não desce totalmente. Geralmente a gente quer olhar pro menino, né? Tá preso. E a gente para no meio do caminho. Exatamente. A mesma coisa quando eu preciso olhar lá para cima. Se eu preciso, quer dizer, olhar não, eu preciso colocar o meu pescoço para cima. Então, se eu vou colocar o pescoço para cima e eu tô olhando para baixo, meu pescoço não sobe. Agora, se eu preciso pôr o meu pescoço para cima, para trás, e eu olho para cima, ele vai mais. Isso. Agora, olha para baixo e encosta o queixo no peito. Agora, põe para trás e olha para cima. Agora, legal, viu como foi mais? Agora vamos fazer os opostos de novo para sentir a diferença. Queixo no peito e olha para cima. Agora, pescoço para trás e olha para baixo. Não vai, parece que tem alguma coisa que segura, né? Como pode, né? E muitas vezes a gente precisa fazer movimentos assim e o nosso olhar trava o movimento. Então é muito importante a gente seguir, tá bom? Então estamos estudando todas as possibilidades. Vocês conseguiram entender, sentir a diferença? Que quando o olhar acompanha, eu consigo ir mais, e quando o olhar é oposto, fica um conflito entre o que o meu pescoço quer e o que o meu olho quer ver. Entra em conflito. Tudo bem? Na realidade, tem que tomar cuidado para não ficar tonta, assim. Isso, a Dora também. Então, isso é importante, a gente saber o nosso limite e fazer tudo com cuidado. Porque, por exemplo, quando você já sabe que tem um limite, né? Então, quando você vai fazer, você não precisa fazer nada grande. A gente só está mostrando, para efeito de exercício, a diferença. Mas, por exemplo, eu preciso que você olhe para baixo e olhe para trás. E aí, se você sabe que fazendo isso rápido, assim, vai ser mais difícil, então o que eu posso fazer? Assim.
É o seu limite por causa da tontura, mas não por causa do seu pescoço, entende? Então, por isso que tem que fazer devagar para você sentir aonde é o seu limite de pescoço. E a velocidade a gente vai testando de acordo com o que a gente consegue. E aí a gente vai treinando, né, para ir aumentando, mas sempre no nosso limite. Agora vamos fazer para as laterais, tá? Então eu vou para a esquerda, mas eu vou olhar para a direita. Nem dá para mexer a cabeça. Agora é o contrário. O corpo quer ir, a cabeça Né? não. Entende que agora vamos olhar para o lado que a gente vai virar. Ai, gente, que absurdo. É isso. Entra em conflito, né? E aí o nosso movimento fica travado. Então, o olhar, né, ele ajuda a gente a alongar o movimento. O que foi, Regina? Tem o enxaqueca. Ah, tem mais gente aqui. Tá. Karen. Tem enxaqueca, não tem que tomar muito cuidado. Isso. É isso mesmo, Karen. Por isso que é importante a gente conhecer os nossos limites. A gente fala da cabeça, essa coisa mística, porque a cabeça parece que não faz parte do corpo, né? E a gente tem que tomar cuidado, sim. Então, Karen, isso também pode te ajudar. Você tomando cuidado com o olhar, talvez você fique menos tonta. Talvez você force menos, aí tem menos conflito, sabe? Que você já parou para pensar sobre isso quando você faz movimento de cabeça? Não, né? Então, pode te ajudar nas suas enxaquecas. Ah, a Regina falou, a gente tá, é isso, Regina? Vocês estão. Sinto que estou massageando minha vista. Olha! Nossa, que perspectiva interessante, Mari, massageando a sua vista. Eu uso muitos olhos, isso, Dora. Ajuda bastante. É isso. Então, assim, são as possibilidades. Porque muitas vezes a gente não repara nisso, né? E isso é muito importante, vai ajudar bastante a gente no que a gente precisa. Certo. Gente, eu tive uma ideia agora. Será que vocês conseguiriam arrumar rapidinho aí uma bacia e um limão? Limão ou uma laranja, uma bolinha. Uma bolinha, um limão, uma laranja, qualquer coisa, e uma bacia. Ou um pote redondo? Um pote pode ser? redondo, uma panela, alguma coisa redonda e uma bolinha. Isso foi uma ideia, tá? Viu? A gente pode fazer aquele exercício, Raquel, da bolinha com... Agora que me veio na ideia, para mostrar para elas a cabeça. Ah, tá. Isso, tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. É isso aí. A Simone tá entrando. Isso, Paty. A Patrícia, a Dora. Pode ser. Pode ser pequeno, não tem problema. Isso. Deixa eu ver, Regina. Você não tem algum seu suporte? Dora tá ótimo. Isso, ótimo, Ótimo, perfeito. Regina. Muito Perfeito. bom. A gente surta de vez em quando também, tá? Vani, não precisa ser com água. Ah, não é com água não, Ivani. Não, se você... com água não. Esse pote até serve, mas se você tiver redondo seria melhor. Foi embora, a gente tá falando. Ela pode escutar. Isso, perfeito, Karen. Karen tá ótimo. Vamos só esperar a Dani e a Karina. Isso, Dani. Isso. A Simone entrou agora, não sei se ela ouve a gente. A gente acabou de pedir um pote redondo e um limão. Ótimo. Perfeito, Ivani. Bom, quer explicar? Pode falar do que a gente vai fazer aqui do limão, que veio aqui na ideia. Na verdade, assim, vamos lá. O próximo exercício, né, de acordo com a nossa programação de aula... Que foi agora? Nós pensamos baixo para cima, laterais, né, deitando o pescoço para cada lado. Então, agora... Isso, Mari, tá ótimo. Agora, a gente vai treinar... Karina, cadê o pote? Você pegou o pote? Isso, ótimo, perfeito. Ótimo. Agora a gente vai juntar, né? Embaixo, em cima e lateral, fazendo um movimento redondo. E aí a Karen, então, pensou, né? E antes da gente usar o pescoço, usar o pote para entender como que funciona o movimento. Muito bom.
Bom, vocês fizeram com a Raquel agora. Embaixo, lado, trás e lado. Coloquem o limão na bacia. E aí, segurem, tenta deixar ele o mais reto possível, né? O que vai acontecer? Vai puxar, se eu tivesse aqui, eu também fazia para vocês verem, tá? Sem deixar o limão cair, puxem a bacia para vocês. Isso. O que acontece? Ele vem para baixo, não é isso? Agora, mostrem a bacia para mim. O limão vai para fora, para cima. Perfeito. Isso aí. Agora volta para o meio. Inclina a bacia de lado. Agora volta para o meio. Inclina a bacia para o outro lado. E volta para o meio. Vocês percebem que o comando vem bacia, limão, escorrega. Bacia, o limão escorrega. Concordam? Agora, vamos fazer isso de forma circular. Eu puxo a bacia para mim. Meninas, faz assim, ó. Olhem para a bacia, tá? Não precisa mostrar pra gente. Não, só façam vocês agora. Olhem o movimento. Não se preocupem em mostrar pra gente. Olha o caminho que o limão vai percorrer na bacia. Puxa a bacia para vocês e agora vai virando continuamente de forma circular. Sem fazer para frente e para trás. Agora é circular. Façam de forma circular. Vocês percebem que o caminho que o limão faz, ele é percorrido circularmente, ele não pula nenhum caminho? Perceberam isso? E aí o comando vem da onde? Primeiro a bacia, depois o limão. Primeiro a bacia, depois o limão. E isso continuamente. Será que elas sabem? O quê? O que significaria no nosso corpo a bacia e o que significa no nosso corpo? Qual parte do corpo é o limão e qual parte do corpo é a bacia? Escreve pra gente. O pescoço é a bacia. O pescoço é a bacia, a cabeça é o limão é o pescoço, o limão é a cabeça. Gente, tá bem dividida essas opiniões. A bacia seria o pescoço e o limão seria a cabeça? Quase isso. Quase, gente. Não é bem o pescoço. Vocês estão pensando só no pescoço e na cabeça. O que foi, Dani? Isso, a bacia é o nosso ombro. A bacia é o ombro. O ombro, ele começa o exercício. E aí a bolinha é a cabeça. Lembrando que o pescoço é a ligação. Se você pensar numa estrutura rígida de pescoço, não vai rolar, né? Então, a bacia é o ombro. O pescoço é só a ligação. É o caminho invisível que a bolinha fez na bacia, é o pescoço. Porque a bolinha é a sua cabeça. Certo? Quando vocês fizerem algum movimento circular de cabeça, pensem nisso, tá? Que é para soltar melhor e entender. Pensa na bacia, que agora a bacia é aqui, tá? A bacia não é mais aqui, a bacia é aqui. E pensa no limão, tá? Agora, vamos fazer assim, ó. Soltem as bacias. Soltem não, senão vai cair no chão, né? Deixa as bacias. Pode deixar ela de lado. De lado. Desculpa fazer vocês correrem para pegar a bacia, gente. Aí, vamos fazer assim, ó. A Karen vai mostrar para vocês, porque como a gente está segurando o microfone, vai ser difícil mostrar e falar. Ela fala e eu faço. E a Karen faz. Então, eu vou sair daqui para vocês prestarem atenção na Karen. Vem mais para frente, Karen. Isso. Primeiro olhem, e aí depois vocês vão fazer junto, tá? Então, vai ser assim, ó. Vai cair o tronco, o ombro, né, pro lado direito. E aí, vai o limão, que é a cabeça. A bacia vai para frente, o limão vai para frente. A bacia vai para o lado, o limão vai para o lado. A bacia vai para trás, o limão vai para trás. E voltou no meio. Isso. Legal. Lembrando que, para a gente começar o movimento,
mesmo que vá a bacia para o lado direito, a gente ativa o pescoço para não ficar tristinho, mortinho. Não, tá bom? Então, primeiro vamos pensar assim, ó. A gente vai respirar, ativar. Aí vai descer a bacia e vai descer o limão, tá? Vamos juntas, todas? Prepara. Então, respirou, ativa. Desceu a bacia para o lado direito, que é o ombro. Desceu o limão. Bacia para frente, vem o limão. Bacia para o lado esquerdo, vai o limão. Bacia lá para trás, vai o limão e voltou. Meninas, bem devagarinho, tá? Não precisa fazer correndo, porque senão a gente vai parecer a Joelma, tá? Não é isso aqui, ó. Não. A gente precisa pensar mesmo nas partes, que aí a gente não vai ficar tonta e a gente vai fazer o movimento correto sem machucar, tá bom? A louca do baile. Não precisa disso, tá? Então, vamos fazer agora o mesmo movimento, só que um pouquinho mais contínuo, porque a gente tá fazendo, só que ainda tá um pouquinho quadradinho, tá bom? Então, prepara. Deixa eu dar uma aspas aí. Quem não quiser fazer no limite, quiser fazer menor, pode também. Só que pensa assim, ó. Eu tô aqui, ó. Tá vendo que eu tô fazendo menor? O meu diâmetro tá menor. Eu não preciso fazer muito grande. Isso. O importante é vocês entenderem essa estrutura contínua, tá? Para não ficar tonta, pode fazer menorzinho, sem fazer muito grande, tá? Mas desde que a gente movimente as duas partes, o ombro e a cabeça, tá bom? Vamos lá. Respirou, ativa. Para o lado direito, bacia e limão. Para frente, esquerdo, atrás, subiu. Isso. Mais uma vez. Vamos começar para o outro lado agora, tá bom? Então, ó, pensa sempre que eu faço o movimento redondo. Quando eu chegar lá, olhando lá para o céu, lá para o teto, eu volto retinho, tá bom? Vamos começar para o lado esquerdo. Prepara, respira, ativa. Foi, esquerda, lá na frente. Direita, lá atrás e subiu. Legal, meninas, um detalhe muito importante para quem está fazendo de pé, tá? Eu tenho que tomar cuidado para eu não fazer isso aqui, ó. Eu tô aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Peraí. Vê se vocês conseguem me observar. Isso a gente não faz, ó. Até aqui tá certo, ó. Respirei, ativei, fui pro lado. Quando eu vou lá pra frente, ó, eu pendi o meu corpo pra frente. Aí quando eu vou lá atrás, ó, eu abri o meu peito e eu fui lá atrás. Não. Tá? Eu não faço isso, porque senão olha como que fica estranho, além de machucar. Olhem. Aí eu pareço meio que um João Bobo, tá? Então eu penso no meu movimento de tronco. As costas, eu não faço isso aqui, ó, com a minha coluna, tá? Eu faço isso aqui com o meu ombro. Vocês conseguiram entender a diferença? Conseguiram mais ou menos, né? Vamos tentar, vou olhar de novo. A Karen vai fazer. Vou fazer o certo ou o errado? Certo, certo. Vamos lá. Prepara, respira, ativa. Para o lado direito. Desceu. Lá na frente. Esquerdo. Lá atrás. E voltou. Bem melhor, bem melhor. E por que que a gente usa o tronco? Porque senão vai ficar igual o movimento de aquecimento.
ou só a cabeça e o tronco parado. Então, os dois trabalham em conjunto, tá? Conseguiram entender? Viram que o movimento redondo de cabeça não é tão difícil assim quanto a gente imagina. Eu Tá? queria dar uma aspas, eu sei que não é aula de mão, e a gente nem vai dar uma aula de mão específica, mas eu acho que ajuda muito. Faz de novo, Raquel, por favor. O que você estava fazendo, desmembrando o ombro, mas aonde fica a sua mão? Gente, vocês conseguem ver a mão dela? Observem. Ela vai fazer um movimento circular. Pode fazer, Raquel. Ó. Pode fazer com a cabeça. Faz com a cabeça. Pode. Ela ativou, caiu, e olha lá, ó. O que acontece com a mão dela? Porque o ombro dela está mexendo, não é a mão que tá guiando o movimento, tá? É o ombro. O ombro está guiando o movimento da mão e está guiando o movimento da cabeça. O que acontece? Olha o que ela faz. Esse desenho aqui, ó. Ela está se alisando a própria coxa. Isso acontece naturalmente porque ela está mexendo os ombros. Se você não está fazendo certo, você fica em bloco. Não dá. Então, ela está fazendo esse movimento. Entende? Um sobe, outro desce por conta do movimento de ombro acontecer. Então, eu quis fazer essa aspas porque pode ser que vocês estejam travando o seu braço e, por consequência, travando o ombro. Não, a mão, ela vai seguir o que o ombro está fazendo, beleza? Continuando o que a Karen falou, além disso, quando a gente vai fazer o movimento na dança... Fecha lá, Karen. Quando a gente vai fazer esse movimento na dança, ocorre também uma transferência de peso da nossa perna, tá? Isso ajuda também. É que, por enquanto, a gente tem que fazer por partes para entender e aí depois juntar tudo, tá? Então, além de o bracinho ajudar, uma mão sobe, outra desce, e quando está na frente e atrás, elas ficam em paralelo, tem a transferência de peso, que ajuda. Abaixa um pouquinho, ó. Ajuda quando a gente faz o movimento. Eu transfiro, tá bom? Só para vocês terem como exemplo. É que agora a gente não vai fazer porque não vai dar tempo. A gente ainda tem mais um exercício para passar para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem o conceito. Beleza? Tudo bem, gente? Deu certo? Vocês têm alguma dúvida? Eu gosto também, porque, gente, exercício de cabeça relaxa o nosso ombro, né? Se vocês fizerem certinho, sem forçar nada, relaxa o nosso ombro. É bem bacaninha, tá? Vamos fazer o último exercício agora. O último, tá? Vamos nos levantar. Vamos levantar. A gente ficou muito sentada, foi uma aula muito sentada, vamos levantar. O que nós vamos fazer, tá? Nós vamos caminhar, Karen vai mostrar, nós vamos caminhar para frente, porém nós vamos... Largar o microfone que eu tô gostando de ficar com esse negócio na mão, gente. Nós vamos caminhar para frente, porém nós vamos olhando para os lados, para cima e para baixo. Então, ó, vamos só ver primeiro, daqui a pouco a gente vai fazer junto, tá? Ó, ela vai caminhar, ela vai olhar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para frente também. Isso. Tá? Vamos fazer juntas e aí eu quero que vocês me falem o que vocês sentem quando vocês caminham e mudam a direção que vocês estão olhando. Vamos lá. Caminhou e olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo e parou. Legal. Eu só não quero que vocês parem de andar quando vocês forem mudar a direção da cabeça. Continuem andando, tá bom? Tipo assim, Raquel, se eu mastigo chiclete, eu não subo escada. E se eu subo escada, eu não mastigo chiclete, né? Me ajuda aí. Vamos lá, de novo. Foi. E olhou para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para frente. Podem virando, podem mudando. Sim. Quem tem espaço, né?
Isso. Legal. Podem continuar. Muito bom. Ótimo. Escrevam para mim. O que vocês sentiram? Raquel, não senti nada. Tudo igual. Não entendi o que você quis dizer com isso. Podem falar, gente. Eu me desequilibrei quando eu olhei para cima andando. Eu me desequilibrei. É que eu sou desequilibrada, gente. Na troca de direção, entendi, Dani. Você teve dificuldade de desequilibrar. Tá. Visão espacial. Também, né, Karen? Um pouco de desequilíbrio. Travam muito os meus ombros. Esse é o X da questão. A aula é de cabeça, mas se o ombro... É que a Simone perdeu o aquecimento. Mas lembra que eu mostrei para vocês a diferença de soltar o ombro para deixar a cabeça solta, tá? Mas depois você vai ter esse exercíciozinho, tá, Simone? O que acontece? Quando a gente dança com o nosso cavaleiro, a gente tem costume de olhar só para ele. Obrigada. A gente tem costume de olhar só para ele. Quando a gente muda o sentido do nosso olhar, a gente perde o equilíbrio, porque a gente mudou o nosso ponto, o nosso foco, né? Aquele ponto fixo que é o nosso parceiro. Então, esse exercício ajuda a gente no equilíbrio. Então, além de ser possibilidades durante a nossa dança, tá? Ajuda a gente no nosso equilíbrio. Então, esse exercício é bem legal e bem importante. É simples. É super simples, mas você vê, muitas vezes, a Karen mesmo, eu desequilibrei olhando para cima. Então, coisas simples que a gente não percebe e que fazem diferença se a gente treina, tá? Agora, para finalizar, tá? O que eu quero? A gente vai fazer o mesmo exercício andando e eu vou movimentar os meus braços. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar com a minha cabeça o movimento do meu braço. Então, se eu coloquei o braço, eu vou continuar andando. Então, só olhem a Karen. Ela vai andar e ela vai pôr o braço para... Vocês estão vendo a Karen, gente? Então, né? Tá. Então, assim, ela vai andar e aí ela vai pôr o braço para frente e olhar para o braço. Para o lado, olhar para o braço. Para cima, olhar para o braço, sem parar de andar, tá bom? A gente vai acompanhar o movimento da nossa cabeça, olhando para as nossas mãos, sem parar de andar. A ideia é você olhar para o movimento do seu braço, então a cabeça vai olhar para o que você está fazendo. Sem parar de andar, porque o que a gente quer fazer? A gente dá um passo, aí a gente quer olhar e para de andar. A intenção é que a gente continue se movimentando, tá bom? Vamos lá? Prepara. Vamos caminhar. Foi. Leva o braço na lateral, olha para o braço. Levo, andando. Isso. Para cima, para trás, para baixo. Os dois, pode usar os dois lá em cima. Isso. Continua andando. Legal. Muito bom. O que vocês acharam? Vocês acharam fácil, difícil? Dá vontade de parar no meio do caminho só para fazer o braço e olhar? Junta tudo, desequilibra, fica normal. O que vocês acharam? Então, é mais fácil mesmo, porque do outro jeito, a gente se sente mais presa. A gente não movimentando os braços, é o mesmo caso que eu passei para vocês. Aqui, se eu não movimento, eu me sinto mais presa. E caminhando sem olhar para o braço, é mais complicado, né?
Então, se você movimenta o braço e deixa ele fluir e olha para ele, o braço, vocês vão ver na aula de braço, ele nos dá equilíbrio. O braço, por mais que ele esteja em movimento, ele é o nosso ponto fixo. É onde a gente vai olhar. Quando a gente marca a cabeça, a gente tem que ter um ponto fixo de olhar. Nesse caso, agora, o nosso ponto fixo é a mão. Eu vou andar para frente e vou olhar para trás. Ó, eu estou andando para frente e olhando para trás, então eu ganho equilíbrio. Porque eu tenho um ponto fixo, certo? Fácil se for lento. Regina, todo exercício muito lento ou rápido desequilibra. Lento no sentido de você parar para pensar na estrutura, mas se você for pensar na fluidez, quanto mais lento, mais desequilíbrio causa. Sim. Entendeu? Então, se eu pensar isso fluido, se eu fizer lento, eu vou ganhar mais desequilíbrio, mas eu vou ter mais consciência. Então, o lento é o exercício para o caminho da consciência. Aí vocês vão aumentando o ritmo e depois diminui com fluidez. Entende? E tem um outro detalhe também, né? Eu preciso pensar no caminho que meu braço vai fazer. Não só ir jogando o braço e olhando, tá? Se eu for pensando, eu tô indo pra frente, então, ó, pra frente. A aula de braço vai ser a próxima, mas aí vocês vão lado. entender melhor sobre isso. Mas é bem Isso. isso, é coordenação. Para coordenação, a lentidão é melhor, sim. Não Sim. para o equilíbrio. Exatamente. Tá? Ok? Alguma dúvida, meninas? Alguma coisa que vocês querem falar, perguntar, questionar? Vocês acham que faz sentido isso que a gente está falando? Vocês têm costume de reparar nisso enquanto vocês dançam? Ou não? Não, né? Isso ajuda muito. No pescoço, sim, é. O pescoço fortalecido ajuda bastante a gente. Faz sentido, não tem costume de pensar. É isso mesmo. Bom, a gente costuma pensar com a cabeça, né? E não nela. Então, é isso aí, gente. A gente está sentindo falta da música aqui nessa aula hoje. Que droga. Desculpem, meninas. Eu sei que às vezes fica um pouquinho mais cansativo, que a gente falou muito, mas a gente tentou trazer bastante exercícios para ficar mais dinâmico, né? E, infelizmente, a gente teve esse probleminha hoje. Ai, a Mari puxando o saco já. Aula maravilhosa. Obrigada, Te amo, Mari. A gente vai mandar os exercícios para vocês, né? Com certeza, nós vamos mandar. Na música, para vocês treinarem. E aí, o desafio da semana, já que a gente vai mandar um exercício na música, é fazer o exercício na música. Tá bom? Isso. Escolham uma música do agrado de vocês, mas escolham música